Olá, muito boa noite. Hoje, dia 16 de novembro de 2022. Eu sou Alan Lopes e você está no Jornal da Noite, no canal Todo Poder Emana do Povo. Bom, parece que algum deputado, algum parlamentar teve a brilhante ideia de pedir o afastamento do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio. E não à toa, esse pedido caiu nas mãos, do Alexandre de Moraes, justamente por conta do inquérito dos atos antidemocráticos, e ele arremeteu isso à PGR, cumprindo o rito. Muita coisa está acontecendo agora nos bastidores, Está todo mundo querendo saber qual será a decisão, se o ministro vai acatar esse pedido de afastamento do general Paulo Sérgio. Bom, para discutir esses e outros assuntos, porque Brasília realmente está fervendo nesse momento, eu já quero trazer para cá meu amigo analista político Maurício Spinelli. Boa noite, Spinelli. Querido Alan, boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui pelo Todo Poder Emana do Povo, Jornal da Noite. Mais uma vez, um dia para não ficarmos muito à vontade, sempre com novidades, Brasília sempre em ebulição, e a gente está aqui para poder comentar de maneira imparcial, de maneira para trazer a verdade, já que a grande mídia se recusa, como sempre, a trazer as informações como elas são. Contem conosco para trazer sempre a verdade para vocês. Bom, deixa eu aproveitar e trazer para cá também meu amigo Alex Canuto. Boa noite, Canuto. Opa, boa noite, Alan. Boa noite, Spinelli. Boa noite, querida audiência do canal Todo Poder Emana do Povo. Bom, já vamos começar então nessa notícia, porque alguém teve a brilhante ideia, e esse alguém tem nome, O deputado que fez esse pedido, chama-se Marcelo Calero, Então está aqui, a notícia é a seguinte: Moraes envia à PGR pedido para afastar ministro da Defesa. Alexandre de Moraes encaminhou nesta quarta-feira à Procuradoria-Geral da República pedido do deputado Marcelo Calero para afastar o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. No pedido, protocolado em 11 de novembro, Calero alega que Nogueira tem feito declarações sobre supostas fraudes no processo eleitoral, agindo em benefício do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ele lembra que o próprio Ministério da Defesa não apontou a existência de fraude eleitoral. Mentira, Porque o relatório não apontou nada disso. O relatório disse que era impossível, apontar se havia lisura ou se havia fraude. É isso que o relatório disse. Ele não disse nada que apontou inexistência de fraude. Para o deputado, a permanência do ministro põe em risco a integridade física dos cidadãos que seriam incentivados quase que involuntariamente a apoiar a ruptura constitucional brasileira. Olha só o nível de loucura desses caras. Aliás, eu não posso dizer loucura, Aqui realmente é mau caratismo, aqui é uma manobra, obviamente política, a gente vai discutir isso aqui, mas fato é que esse trecho aqui, deixa esse maldito passar aqui com esse barulho aí. Esse trecho que ele acaba de falar aqui é um absurdo, Dizer que a permanência do ministro põe em risco a integridade física dos cidadãos e que seriam incentivados quase que involuntariamente a apoiar ruptura constitucional brasileira. Esse cara realmente ele só pode ser mau caráter, nem posso chamar isso de doença. Bom, Spinelli, você viu a notícia, O que me parece aqui, óbvio, que o Alexandre de Moraes ele remeteu à PGR porque é protocolar, fazer isso. Aliás, ele tem sido muito criticado, inclusive a PGR, a Lindora Araújo, falou que ele tem violado o sistema acusatório justamente porque ele não tem cumprido esse protocolo de avisar a PGR e tal, o que não significa dizer que ele não pode, numa canetada, ir lá e atender o pedido do Calero. Ele só está cumprindo um protocolo. A verdade é que parece que foi tudo muito bem combinado, É bom dizer que esse pedido não é de hoje. Esse pedido é do dia 11.
Portanto, isso tudo já estava bastante maquinado, e a gente está vendo aqui uma articulação política provocando o judiciário, né? Agora, só falta saber se eles terão coragem, né, para pedir o afastamento do ministro, né? Exatamente, Alan. Eu não sei se a imagem para vocês aí está parecendo boa, estou vendo e ouvindo vocês perfeitamente. De qualquer forma, Alan, a gente está observando que esse rito que está sendo seguido diante dessa apresentação aí do Marcelo Calhero ao STF não é o rito que a Lei 1079 de 50, que é a lei que determina como se dá o processo de impeachment para os crimes de responsabilidade, não é aquilo que a lei prevê. Ao contrário, a lei prevê que, nesse caso de ministros, o rito a ser seguido é exatamente o mesmo rito do presidente da República. Portanto, Alan, a gente está vendo aqui que o Alexandre de Moraes provavelmente ele está querendo dobrar a aposta e ver efetivamente até onde tudo isso vai. Nesse caso, o próprio pedido sequer deveria ter sido recebido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele deveria, ali de ofício, se julgar incompetente, uma vez que existe uma lei especial tratando do rito correto para esse tipo de caso. De qualquer forma, Alan, uma coisa ainda assim me gerou bastante dúvida, bastante curiosidade, que é o fato dele ter mandado isso para a PGR, para o Procurador-Geral da República. Muitas vezes, temos visto, não poucas vezes nos últimos dias e nas últimas semanas, ele tomar decisões de ofício e praticar atos de ofício. Mas dessa vez, ele decidiu envolver o Ministério Público, muito provavelmente para tirar a batata quente do colo dele ali, uma vez que o PGR, de maneira técnica, e aí sim, com certeza, utilizando a Lei 1079 de 50, aí sim, ele vai dizer que não compete ao STF se debruçar sobre esse tipo de assunto e, portanto, vai indeferir ali o pedido. Só o fato do Alexandre de Moraes ter dado prosseguimento, mesmo não sendo da sua alçada fazê-lo, mostra que ele, mais uma vez, está sendo beligerante, ele quer a briga, ele quer o confronto. E, por último, destacar aqui o fato que traz a própria matéria, dizendo que os questionamentos incluem notas do Ministério da Defesa que diziam apontar inconsistência nas urnas e fraudes nas eleições. Aí eu deixo a pergunta para você e para os nossos caros amigos, dando aqui meu boa noite também ao Canuto, que é o seguinte: o ministro da Defesa, ao ser confrontado com inconsistências, ele deve ficar quieto? Ele deve deixar para lá esse tipo de informação? E outra, aonde está escrito que questionamentos não podem ser apontados? Quem disse isso? Que lei é essa nova que foi criada que proíbe questionamentos? O questionamento, se não é cabido, se não é técnico, deve ser respondido dizendo por que aquele questionamento não é correto. E não simplesmente ser colocado ali como se ele tivesse cometido algum tipo de crime. Não está cometendo crime. Ao contrário, cometeria crime caso soubesse de inconsistências e nada fizesse. Aí sim, ele estaria, inclusive, sob alguma das hipóteses do crime de responsabilidade e poderia ser, aí sim, empichado. Portanto, o que a gente está vendo é uma subversão completa da lei e da ordem. E, se Deus quiser, tudo isso está chegando a um fim. Não é possível que continuemos dessa forma com esses ministros que se debruçam de maneira atécnica, sem respeitar as leis vigentes. Bom, vou pedir para você dar uma olhadinha na sua internet aí, que está bastante ruim, está travada, a gente só te ouviu, sua imagem está travando. Canuto, eu vou dar prosseguimento aqui, porque ele diz o seguinte: o ministro do Supremo deu 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar a partir do pedido feito pelo deputado Marcelo Calhero. Isso aqui prova que ele está querendo celeridade e prova que, obviamente, ele quer participar, né? Se é que isso não foi uma jogada combinada, ensaiada, né? Porque para ele exigir celeridade, dar 5 dias para a PGR se manifestar, é porque ele tem interesse nesse pedido, se é que isso não foi combinado, né, Canuto? Gente, nós estamos num jogo que é um jogo de xadrez. O sujeito mexeu uma peça no tabuleiro. E aí você tem que tentar pensar qual que é o alvo dele. O que ele está querendo? Tem que tentar pensar 10 rodadas na frente, onde é que ele está querendo chegar com isso.
tem várias interpretações possíveis. Ele está querendo capturar a torre, o cavalo, a rainha, tentar ver o que eles querem com isso. 5 dias eu acho que é um prazo ordinário. Não é um ordinário no sentido de estar na ordem, um prazo normal. 5 dias, no caso desse, para uma manifestação dessa. Diante da urgência, da situação de instabilidade que o país vive, eu acho até que 5 dias não é no sentido de apressar, não. Senão ele poderia dar 24 horas, 48 horas, mas 5 dias eu acho que ele não quis forçar a barra. De qualquer forma, ele quer um respaldo da PGR para qualquer medida mais drástica que ele venha tomar. Que ele vai dizer, consultei a PGR disse isso. Ele pode, no limite, passar por cima também, se ele quiser tomar a decisão, mesmo com a PGR dando decisão contrária. Como, recentemente, a PGR não encaminhou, não deu andamento à denúncia assinada por 14 senadores, apresentando provas dos problemas da eleição, da urna eletrônica e da apuração. 14 senadores assinaram um pedido e encaminharam a PGR. A PGR disse que não tem provas, não tem cabimento, não tem fundamento para dar continuidade. A PGR, ao fazer isso, tomou uma decisão política muito clara, dizendo não está ali disposta a dar prioridade para a questão das suspeitas sobre a eleição, sobre a urna eletrônica e a apuração. Considerando isso, tendo isso em vista, ao enviar um pedido desse para a PGR, a probabilidade de vir um pedido da PGR, talvez, não sei, num caso desse, dando parecer positivo, ela existe. É um pedido sem pé nem cabeça, afastar o ministro da Justiça, colocando em risco, colocando em risco a integridade física do cidadão, o ministro da Justiça fazendo isso. Primeiro que essas manifestações, ninguém está pedindo golpe militar. Não é golpe. As pessoas pedem coisas que estão previstas na Constituição. Tem divergência, uns pedem uma coisa, outros pedem outras, mas a totalidade dos cartazes ali estão pedindo coisas previstas na Constituição. Uns pedem artigo 142, outros pedem intervenção federal que está no artigo 34, outros pedem GLO, outros pedem, enfim, outras coisas. Mas ninguém já está previsto. E assim, alegar que colocando em risco a integridade física, e aqueles black box que vão para a rua lá fazer depredação, né? E quando o MST invade propriedade, né? E o tráfico que domina a comunidade, onde a polícia não pode entrar, eles não colocam em risco a incolumidade das pessoas. É mais fácil permitir que a polícia entre numa região dominada pelo tráfico, onde atualmente ela não pode entrar por ordem de um outro ministro do STF, o seu Fachin, não pode nem sobrevoar com drone. Ali que está o risco à comunidade das pessoas. Né? Então, isso aí é balela, é caô, é o melhor argumento que ele pôde achar para uma decisão política. Afastar o general hoje é uma decisão política. Afastar um general faltando, em tese, menos de 2 meses para que o novo presidente, o presidente seja lá qual for ele, eleito para o mandato de 23 a 26, né, ele vai tomar posse. Seja lá quem for ele, mesmo quando é o mesmo presidente, ele repassa, né, ele dá posse para si mesmo. Tem a cerimônia no dia 1º, né, de início do mandato. Então, faltando 1 mês e meio, ele vai pedir o afastamento de um ministro. Olha, é uma coisa muito estranha, até porque a decisão sobre a nomeação de ministro é do presidente da República. Seja quem for o presidente da República, é ele que nomeia e desnomeia ministro, não é o judiciário. Caso venha uma decisão pedindo para afastar o ministro, seria impeachment. Desde quando impeachment de ministro é muito claro. Está na Constituição Federal as regras, sabe? É afastar como liminarmente, você vai fazer todo um processo de impeachment, vai ouvir o ministro, ele vai se defender, tudo isso. Eles querem um afastamento liminar, faltando 1 mês e meio para chegar o dia 1º de janeiro. Olha, é política, é isso que ele quer fazer, é política. E aí usa um argumento chinfrim, esse porque não tem argumento jurídico melhor, mas eles querem uma decisão política. Mais uma vez querendo usar o judiciário para fazer política. E aí, né, Spinelli, interessante, porque por isso que eu disse que parece uma jogada ensaiada, né? Porque olha só, né, que interessante, o pedido foi feito no âmbito do inquérito das milícias digitais antidemocráticas. Ou seja, o cara já fez, né, com todo o intuito, parece que ele foi orientado, inclusive, né, a fazer dessa maneira, olha só, colocar a rolar o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, no inquérito das milícias digitais antidemocráticas. Agora tem essa extensão aqui, que antes era só milícias digitais, agora é milícias digitais antidemocráticas. Veja só como eles são
eles são canalhas, né? Eles fazem tudo bem alinhadinho, né? Bem combinadinho, né? Por que está colocando, incluindo o ministro no inquérito das milícias digitais antidemocráticas? Porque sabe que esse é um inquérito que está na mão do Alexandre de Moraes, né? Porque ele poderia entrar com uma ação na PGR direto, né? Cobrando da PGR. Por que ele recorre ao Moraes e dentro justamente desse inquérito? Porque ele sabe que aí o Alexandre vai precisar agir, né? E parece que está tudo muito combinado. A pergunta que fica é: vão ter culhão para fazer isso? Porque se afastarem o general Paulo Sérgio, aí realmente, né, não há que se esperar mais nada, né? Porque até agora o que a gente está vendo é um esforço completo para que se prove, né, que eles estão tentando de todas as maneiras esgotar todas as possibilidades. O próprio relatório do PL, a gente já falou aqui, é um relatório que todo mundo sabe que não vai dar em nada, mas é uma excelente isca para que eles rejeitem esse relatório e as Forças Armadas, então, tenham, né, a justificativa de dizer: nós tentamos de todas as maneiras, mas eles não querem cumprir a lei e a ordem no país. Então, com essa justificativa, ficaria fácil de repor a ordem. Fato é que eles estão avançando muito, dobrando a aposta, e me parece que, ao fazê-lo, me parece que há um desespero, porque o povo todo nas ruas, ontem, há milhões de pessoas nas ruas, e aí hoje sai essa decisão, né? Me parece que está muito claro que foi uma maneira de intimidar o general, as Forças Armadas, a dizerem o seguinte: não apoiem o que o povo está fazendo, porque isso está aumentando a cada dia. Se eles continuarem assim nas ruas, daqui uns dias vai ficar sem controle. E vocês apoiando, fatalmente vai derrubar o sistema. Então, eu acho que há um medo deles, porque realmente o povo está aumentando muito nas ruas, né? A gente viu ontem, mesmo debaixo de chuva, milhões de pessoas em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, lotou em tudo quanto é lugar. Isso trouxe uma preocupação e agora colocam aí uma ameaça. Ao meu ver, isso me parece muito mais uma ameaça direta às Forças Armadas para que não deem apoio a essas manifestações democráticas, populares e legítimas do povo. Tá esquisito isso, né, Spinelli? Tá esquisito, Alain. Enquanto você estava comentando aí, eu lembrei daquela história que com certeza todos nós já passamos. Sabe aquela criança que está testando o pai e ela vai fazendo aquilo que sabe que não pode fazer, mas ela vai fazendo sempre um pouquinho mais até ver em que momento que o pai realmente vai reagir? Pois é, essa história toda está parecendo isso. Está parecendo aquela criança que está procurando o limite. O artigo 14, Alain, da Lei 1079 de 50, que é a lei que traz o processo de impeachment, a lei de responsabilidade, de crime de responsabilidade, ela diz o seguinte: é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Quando você fala, Alain, que ele decide apresentar no âmbito desse inquérito, ao invés de apresentar direto para a PGR, ou ao invés de apresentar seguindo o rito que a própria lei fala, isso tem uma motivação muito clara. Qual seria essa motivação? Mais uma vez, geração de narrativa, porque isso é repercutido pela mídia. O Jornal Nacional hoje, se não falou, vai falar daqui a pouco, que um ministro do governo Bolsonaro recebeu pedido de afastamento e para o leigo, que não sabe o que está acontecendo por trás, entende haver alguma coisa muito grave, porque, afinal de contas, um parlamentar federal solicitou o afastamento de um ministro de Estado, nesse caso, o ministro da Defesa. Isso alimenta a narrativa. Isso faz com que ocorra um desgaste, e especialmente para as pessoas mais simples, que não têm o acompanhamento, que não estão diariamente se alimentando de boas informações e que, infelizmente, ainda se alimentam através da velha mídia, eles olham isso e falam: cara, o Bolsonaro deve ter feito alguma coisa errada, o ministro deve ter feito alguma coisa errada, porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal foi provocado a se manifestar sobre um pedido de afastamento. Então, aqui é, mais uma vez, a famosa guerra de narrativas para enfraquecer,
para desestabilizar, para desacreditar o governo e desacreditar o ministro. A grande verdade, Alan, é que me parece que, nesse caso especificamente, tenham escolhido o ministro errado para fazer isso. Nós estamos falando de um general, estamos falando de um militar da mais alta patente, provado, reconhecido, e que duvido que esteja, sob qualquer forma, se sentindo ameaçado nesse momento. A grande verdade é que o único propósito por trás de um pedido como esse é levantar, suscitar, alimentar narrativas para tentar desestabilizar. Nós vimos ainda hoje pela manhã, né, você vai lembrar bem, notícias que davam conta de que o presidente estaria em depressão, estaria afastado e que provavelmente ele nem terminaria o mandato até o final do ano. Mais uma vez, Alan, são informações que são colocadas nessa guerra de narrativas. Nós vimos isso praticamente nesses 4 anos de governo, o tempo inteiro fazendo isso. E o que a gente entende é que a ideia é apenas trazer pouca estabilidade e trazer ruído para o eleitor, para as pessoas comuns que acessam essas informações que são de má procedência. Canuto, hoje também, né, até um general da reserva, um cara que é crítico do presidente Bolsonaro, né, um cara que tem muita divergência, o pessoal nem gosta muito dele. Olha só o que ele falou, né, no texto que ele divulgou. O general da reserva, Paulo Chagas, escreve sobre os motivos que podem levar a uma ruptura institucional no país. O militar lembra que, quando há ameaças à estabilidade das instituições democráticas, as Forças Armadas podem intervir para restaurar a ordem. Um evento político arbitrário e uma decisão inconstitucional da Suprema Corte, por exemplo, seriam suficientes para os militares agirem. Segundo Chagas, uma oportunidade para a ruptura institucional ocorreu quando o ladrão, né, que eu me recuso a falar o nome dele, foi absurdamente descondenado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, não houve contestação por parte do Executivo ou do Legislativo, nem tampouco manifestações populares, algo que teria transformado a atitude monocrática do ministro Luiz Edson Fachin em um impasse não superável, argumentou o general da reserva. O militar considera que a decisão do STF, evidentemente facciosa, poderia provocar uma ruptura institucional que teria dado um basta oportuno e definitivo às abusivas incursões dos supremos juízes para além das 4 linhas da Constituição e do que recomenda a prudência e o bom senso. Chagas avalia que essa foi uma, entre outras oportunidades inexplicavelmente perdidas, que teriam posto fim às causas do que hoje leva os brasileiros indignados a aglomerarem-se em frente aos quartéis para pedir a reversão de algo que está fora das atribuições das Forças Armadas, é o que ele diz. Mas o ponto a ser destacado aqui, porque ele faz uma cronologia dos fatos na ótica dele, obviamente, é que ele diz que o militar lembra, né, esse trecho aqui é importante, quando há ameaças à estabilidade das instituições democráticas, as Forças Armadas podem intervir para restaurar a ordem. Um evento político arbitrário e uma decisão inconstitucional da Suprema Corte, por exemplo, seriam suficientes para os militares agirem. Ele está, apesar de ser crítico, apesar de ser um cara que não gosta do presidente, ele está indicando, né, que esse caos, digamos assim, que foi criado, né, por eles e está trazendo transtornos à sociedade, é, sim, motivo claro para que as Forças Armadas reponham a ordem. É isso que ele diz aqui. Diferente do que a mídia canária gosta de dizer, chamar de golpe, né, chamar de atos antidemocráticos, aqui se fala em repor a ordem, em restaurar a ordem entre os poderes. Canuto, eu acho que o momento que a gente vive hoje, né, dada a instabilidade entre as instituições, o povo nas ruas, me parece que o ambiente é perfeito para as Forças Armadas agirem na reposição da ordem, né? Bom,
O general Paulo Chagas, você falou, ele é um crítico do presidente. Eu não sei se ele falou isso querendo ajudar as coisas ou atrapalhar, porque ele usou o termo ruptura institucional. E o que as pessoas estão pedindo na rua não é ruptura institucional, é agir dentro da ordem. As pessoas querem que as Forças Armadas tomem uma atitude, sim. Por quê? Porque as Forças Armadas são o bastião da estabilidade e da moralidade no Brasil. São a instituição de maior respeito junto à população, a instituição que a população mais respeita, mais legitima. As Forças Armadas são a única instituição que tem capacidade de restaurar a ordem e a estabilidade no Brasil. O povo confia nas Forças Armadas. O povo está pedindo a ação das Forças Armadas. É por isso que o povo está na porta do quartel, não quer ruptura institucional, quer que as Forças Armadas ajam dentro da lei. Claro que na verdade, Canuto, desculpa te interromper, ele está falando que essas ações que eles estão tomando a tempo é que levam à ruptura institucional, né? Mas assim, ele fala, já poderia ter acontecido. É que às vezes o povo, realmente lá na rua, que é leigo, pede qualquer coisa. As pessoas não estão medindo, eles querem medindo assim, vamos dizer, o que está sendo falado do ponto de vista jurídico. Eles querem que as Forças Armadas façam alguma coisa. Ninguém está pedindo ruptura institucional, faça alguma coisa. E uma parte está dizendo, vamos fazer dentro da lei. E as Forças Armadas têm tudo para agir dentro da lei. Né? E realmente, aí vamos lá atrás, a questão da descondenação do ladrão. Poderia ter agido ali? Poderia. Eu digo até que poderia ter agido antes. Eu acho que o ponto-chave foi a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Isso é uma atribuição do presidente da República. Aí o judiciário diz que não pode nomear essa pessoa. Ele entra no mérito, não é uma questão processual. A nomeação saiu errada, não foi publicada, não é isso. Não pode nomear essa pessoa. O judiciário claramente usurpou suas funções e invadiu as funções do executivo. O que deveria ter sido feito já, ali antes da descondenação do Lula, e também na descondenação, é o seguinte: olha, esse é apenas o entendimento do judiciário. Não é o entendimento do executivo. O executivo pode ter um entendimento diferente daquilo. E não tem nada escrito na Constituição dizendo que o entendimento do judiciário vale mais que o entendimento dos outros dois poderes. Todas as atribuições do judiciário estão previstas no artigo 102 da Constituição. O que não está escrito no 102 não é atribuição do judiciário. Mas eles entendem que é. Problema deles. Isso é o entendimento interno deles. Eu, como outro poder, seja o legislativo, seja o executivo, não é obrigado a acatar, e nem o povo, que é o supremo poder. O supremo é o povo. Todo poder emana do povo, segundo o artigo 1º da Constituição. Sequer o povo é obrigado a acatar uma decisão do judiciário que não esteja prevista no artigo 102. E eles, mais uma vez, extrapolam o 102 e invadem a competência do artigo 84, que está lá, as atribuições do presidente da República. E ali o Poder Executivo deveria ter batido na mesa e falado não vou nomear. A gente chegamos no impasse. Olha, você chega no impasse, se os poderes da República não estão podendo agir livremente, isso tem previsão constitucional também. Isso está no artigo 142, quando diz que compete às Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais. Se um poder não está tendo o seu exercício garantido, se há um poder coator e um poder coagido, logo esse poder coagido não está tendo a plenitude do seu exercício. Portanto, cabem às Forças Armadas arbitrar a questão. E não é colocar tanque na rua, não é prender ministro, não é fechar poder. É sentar na mesa e colocar cada um no seu quadrado. Olha, isso aqui é sua atribuição, isso aqui não é. Eu, Forças Armadas, no termo do artigo 42, defino o que é atribuição de cada um e coloco cada um no seu quadrado. Cabem às Forças Armadas fazer isso, e não ao Supremo. Por que o Supremo está fazendo? Porque há muito tempo ele começou a fazer e vem num crescente. Primeiro ele pegou um caso pequenininho, sem importância, sei lá quando, 10, 20, 30 anos atrás, não se sabe, e aplica o entendimento de que cabe ao judiciário dar a última palavra, e como era um caso sem importância, ninguém fez nada e ficou. Você cria o precedente, a tal da jurisprudência. Aí você chega um caso um pouquinho maior, olha, já há um precedente jurisprudencial. Então vamos aplicar a jurisprudência da corte para um caso um pouquinho mais importante. Depois para um caso um pouquinho mais. Chegou na situação calamitosa que nós estamos hoje, porque lá atrás isso não foi barrado. Né? Aí passou-se pela nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, passou-se pela descondenação do ladrão, onde o judiciário poderia ter falado, eu não tenho esse entendimento, liga lá se ele estava na carceragem da PF, o Lula, devia ter ligado para o diretor da PF e falado, não solta. O judiciário mandou soltar, eu tenho outro entendimento, não é para soltar. Vai ficar uma ordem contraditória. O judiciário dizendo uma solta e o executivo dizendo não solta. Como é que resolve isso? Artigo 142 convoca as Forças Armadas para deliberar se solta ou não solta.
Tudo dentro da lei. Ali deveria ter sido feito isso, chamado as Forças Armadas para arbitrar. Não foi feito. Agora está numa outra situação que, de novo, pode haver divergência de entendimento. Imagina se vem a ordem, destitua-se o ministro da Defesa. O Executivo precisa falar, não, eu entendo que não tem que destituir, porque essa é atribuição minha, né? E ainda mais por liminar. Tudo bem, é competência do Supremo julgar o ministro do Estado em caso de crime de responsabilidade e crime comum. Mas você vai fazer um julgamento, vai ouvir a defesa do ministro, blá, blá, blá. Liminar, eu entendo que essa liminar não é válida. Forças Armadas, artigo 142, arbitre esse desentendimento entre poderes. É isso que deveria ter feito. Para não cair nisso que o Spinelli falou, do filho que fica testando o pai. Vai abusando. Ele derrama água, o pai não fala nada. Ele quebra o copo, o pai não fala nada. Ele sobe na prateleira, joga a jarra no chão, o pai não fala nada. Sabe como é que vai resolver? Palmada. É palmada que resolve. Baixa as calças, vai na bunda e taca a palmada no filho rebelde. Eu acho que o Brasil está chegando nessa situação. Tem muita gente pedindo palmada, e a palmada é constitucional. Está prevista a palmada na Constituição, tá? Então, o povo está pedindo, deu uma palmada, é o irmão pedindo, o irmão mais novo, o pai, olha o que o irmão mais velho está fazendo. O irmão mais velho não para. Até a hora que o pai dá uma palmada. Dá um pedala Robinho na orelha para parar, para se tocar. É isso que o povo está pedindo. Bom, e aí, né, as loucuras deles não param. Olha só, eles entraram, né, com um pedido lá no STF para antecipar a posse do ladrão. Olha só que coisa interessante essa notícia, porque é óbvio que eles estão com medo. Se eles estivessem tranquilos, completamente tranquilos, é óbvio que eles não estariam tentando antecipar nada. Se tem alguém querendo antecipar alguma coisa, é porque tem muita gente preocupada. Olha só o que diz essa notícia. O STF negou o pedido de advogado para antecipar a posse do ladrão. Decisão partiu da ministra Carmen Lúcia, que chamou solicitação de incabível. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido de antecipação da posse do ladrão. A solicitação partiu do advogado Fábio de Oliveira Ribeiro, que alegou que o Brasil se encontra sob risco de um golpe de Estado e que o atual presidente Jair Bolsonaro nunca foi capaz de defender a democracia. Ó, esse primeiro trecho aqui já tem muita coisa para a gente falar. Se eles entraram com um pedido para antecipar a posse do ladrão, sob essa justificativa rasa, rasteira, de que o Brasil está próximo de ter um golpe, é porque eles sabem que tem muita coisa sendo descoberta e isso vai cair no colo deles. Isso é um fato. Esse é o primeiro ponto. Na petição, Ribeiro pede a intimação de Bolsonaro para que no prazo de 1 hora, olha só, hein? Olha o tamanho do desespero deles. No prazo de 1 hora, o chefe do executivo reconhecesse publicamente o resultado da eleição, sob pena de ser decretada a posse antecipada do ladrão. Segundo ele, a medida ocorreria para que a União adotasse o que ele chama de medidas indispensáveis a dissipar as manifestações, responsabilizando seus líderes políticos, policiais e militares. Aqui vale uma outra pausa. Aqui ele destaca, mais uma vez, como destacou o deputado Calero, quando fez o pedido de afastamento do general Paulo Sérgio, a mesma coisa faz o advogado aqui, pedindo, preocupado com o crescimento do povo nas ruas. Aliás, está muito claro que tudo está passando por esse crescimento do povo nas ruas. Isso está deixando o sistema desesperado. A gente viu o deputado Calero pedindo o afastamento do general Paulo Sérgio, falando exatamente sobre atos antidemocráticos. Agora, esse advogado aqui pedindo a antecipação da posse do ladrão, porque eles estão vendo uma crescente nas ruas, isso está preocupando a eles, porque o povo realmente decidiu sair para lutar e para desmascarar tudo que aconteceu. De acordo com informações do portal, já vou te passar aqui, Canuto, a ministra Carmen... Oi. Não, vai, continua aí. Não, pois é, deixa eu só finalizar aqui para passar para vocês. De acordo com as informações, a ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido.
classificando-o como incabível e destituído de fundamentação jurídica mínima e de indicação de base constitucional legal. Bom, independente da Carmen Lúcia ter negado, né, afastado esse pedido, óbvio que o que está em jogo aqui não é a ação dela, mas é o desespero por parte deles, que estão vendo alguma coisa que está prestes a acontecer. Esse é o fato. Pode falar, Canto. Não, é assim, é um absurdo. Olha que ponto chegaram. Querer... Perdão, tá ruim o clima aqui. Clima seco aqui em Brasília. Olha que ponto chegaram. Querer antecipar a posse. Assim, tem muita discussão sobre a legalidade de adiar uma posse. Já se discutiu no Brasil no passado a ideia de adiar a posse do dia 1º para o dia 5, informalmente, né, ou até antecipar, mas isso foi rechaçado. Agora mudaram a lei, mas até mudaram, e não podia fazer porque isso pode dar complicação jurídica. Você pode depois questionar um ato, se você adia ou retarda a posse, o presidente vai lá que não se adia por um acordo ou por uma decisão judicial. Aí a ordem assinada por um presidente fora do prazo, depois você causa uma insegurança jurídica grande. Porque você lá na frente com uma ação judicial e depois invalida aquilo, e aí muda tudo. É uma zona jurídica e os caras querem produzir mais bagunça jurídica no Brasil com antecipação ou postergação de posse. Uma das coisas que está sendo falada agora o pessoal está pedindo na rua voto impresso, para refazer o segundo eleição com voto impresso. Se isso for acatado, supondo que acate essa decisão agora, dia 16 de novembro, não vai dar tempo de imprimir essas cédulas e fazer uma votação, voto impresso até o final do ano. E nem de mudar a maquininha para colocar a impressora. Então, essa votação teria que ser o ano que vem. Tá? Não teria que ser o ano que vem, sei lá, dia 15 de fevereiro. E quem vai ser o presidente do Brasil do dia 1º de janeiro ao 15 de fevereiro? O presidente Bolsonaro não pode continuar, porque senão os atos dele vão ser questionados judicialmente, vai gerar insegurança jurídica, vai ter que assumir o presidente da Câmara. O Arthur Lira. Dia 1º de fevereiro é a data da eleição da presidência da Câmara. Aí você vai eleger um outro presidente, que na verdade você vai estar elegendo o presidente do Brasil, até chegar no dia 15, vai dar uma bagunça. Mas você não pode estender o mandato do presidente Bolsonaro. Causa insegurança jurídica. Né? Então, olha o que os caras estão querendo provocar, antecipação de posse. Se o ponto que der a posse do presidente Lula agora, os atos dele todos são inválidos. Não adianta o Supremo declarar que é válido. Aí, mesmo assim, vem um juiz lá de primeira instância dizer que o Lula solta a medida provisória, aí um contrato firmado com base na medida provisória editada pelo presidente que não está no cargo, que foi antecipado, é inválido, vai zerar uma zona no Brasil. A minúscula, claro, ela deferiu porque não tinha mais cabimento, não tinha condição de dar um negócio desse, e indeferiu. E tinha que ter feito mais. Tinha que ter começar a aplicar um negócio chamado litigância de má-fé. Quando você entra numa ação na justiça, sem pé nem cabeça que nem essa, com outras finalidades, dá aquela multa desse advogado. Esse advogado tinha que ser multado. Multado mesmo, mandar para a OAB, dizer para o Conselho de Ética da OAB, isso não tem cabimento pedir um negócio desse. E aí o que ele faz? Provavelmente não foi a ministra, foi algum assessor dela que teve que gastar 1 hora do dia para ler a petição, 1 hora para escrever a resposta, 2 horas, sei lá, supondo, 2 horas de um servidor público, que pode ser às vezes outro juiz, né, que os juízes dos tribunais superiores são assessorados por juízes, né, dos estados, ou de um juiz que seja um outro servidor da justiça, 2 horas do trabalho de um cara pago com dinheiro público, pagar para ter que ler uma petição dessa e escrever uma resposta. Tem que tacar a multa pesada no advogado que faz um negócio desse. Meu comentário é esse, Alan. Eu preciso sair, você está sabendo, né? Então eu preciso me retirar, mas queria deixar esse comentário, né, nessa notícia aí, que é um absurdo. É o cúmulo do absurdo que aconteceu, né? Obrigado, Canuto. Amanhã a gente está junto outra vez aqui. Falou. Bom, Spinelli, fato é que isso demonstra claramente um desespero por parte de quem entrou com esse pedido. Agora, ninguém vai entrar com um pedido, né? Veja só, eu nem conheço você e vou entrar com uma ação no STF para te beneficiar. Claro que tem coisa por trás aí. Eles não iam colocar o Zanin para fazer isso. Eles não iam colocar o advogado oficial. Estão usando uma pessoa de fora que supostamente não tem nenhuma ligação com eles, mas que está representando o medo deles, porque no fundo o que está em jogo é o medo deles, né, que estão olhando esse crescimento do povo nas ruas, na porta dos quartéis, e isso está deixando eles desesperados. E aí o cara entra com um pedido descabido como esse, mostrando total desespero por parte da esquerda, porque ele está ali, obviamente,
representando a classe política do PT, né, o Spinelli? Não, com certeza. Estava dando uma olhada aqui, estava pesquisando quem é esse advogado para poder entender qual é a conexão, e basta dar um Google aí no nome desse sujeito para ver que é um advogado progressista. Ele escreve para uma coluna num jornal progressista, liderado por um jornalista progressista, que é colunista, inclusive, da Folha de São Paulo, e que, portanto, é absolutamente esperado que esse sujeito faça esse pedido. O mais interessante, amigos que nos assistem, é que não só o pedido foi classificado pela ministra como incabível, como a peça em si foi classificada como uma peça frágil, uma peça que não se sustenta. Não há razão jurídica para antecipar a posse e, portanto, esse advogado passou vergonha. Um pedido que não existe. É um aventureiro que colocou ali uma petição qualquer, atravessa uma petição numa esperança burra, né? A palavra certa é essa, para ver se alguma coisa acontece. Dando uma olhada em alguns das notícias, das informações que esse advogado coloca ali nesse site, você percebe que ele está há meses ventilando essa possibilidade, há semanas, melhor dizendo, ventilando essa possibilidade de antecipar a posse. Ele mesmo diz assim: a posse de Lula pode e deve ser antecipada. Segundo ele, escreveu isso há 2 semanas. Então, por exemplo, a última que ele colocou antes do pedido foi: Bolsonaro será tirado da presidência para Lula assumir ainda em 2022. Então é um cara que está devaneando, está com essa ideia louca já há algumas semanas e fez ali o que a gente chama no meio jurídico de aventura jurídica. Lança uma petição qualquer, certamente também instigado ali por outros personagens da esquerda, para mais uma vez alimentar aquilo que a gente estava falando anteriormente, que é o quê? Narrativa. A pessoa, essa notícia, assim que tiver repercussão como já está tendo, uma pessoa leiga, uma pessoa que não conhece do assunto, que escuta, fala: caramba, realmente, deve estar acontecendo alguma coisa muito grave para quererem antecipar, né, a posse do condenado Nove Dedos, quando na verdade é absolutamente incabível, não há nenhum tipo de respaldo legal. O que me parece, na verdade, é que a tentativa deles na cabeça seria: é muito mais difícil eventualmente passar por um processo de impeachment, né, do que nem assumirmos. Então é mais fácil eu entrar com esse pedido agora para antecipar, para tornar mais difícil a saída do condenado num eventual mandato que não vai acontecer. Então eu atravesso aqui essa peça, faço essa aventura jurídica e vejo no que vai dar. A ministra, por incrível que pareça, né, votou bem, nem aceitou, porque o pedido é incabível por si só, e agora certamente a gente vai ver outros veículos desdobrando isso como se fosse uma possibilidade jurídica, sabendo que não há. Bom, o que está muito claro aqui é o desespero deles de ver que a cada dia mais se aproxima a vitória do povo e que o ladrão não vai subir a rampa. Eles estão desesperados com isso, desesperados com o povo nas ruas, desesperados com o povo na porta dos quartéis, e as Forças Armadas chancelando e dizendo que é legítima a manifestação do povo. Isso tudo está trazendo um claro desespero para o sistema. Bom, vamos aguardar os desdobramentos disso. É bem provável que de hoje para amanhã muita coisa aconteça, né? Amanhã a gente vai estar aqui pela manhã, no Jornal da Manhã, às 10h30 da manhã. Já devamos ter notícias novas, né? Coisas vão acontecer, vão repercutir. Esses próximos dias são importantíssimos para o futuro do nosso país. Eu tenho certeza de que está chegando a hora de uma limpeza total e completa e o povo se vê livre desse sistema maldito, opressor, né, que só quer destruir os valores do povo brasileiro, quer arrancar a liberdade, a força das pessoas, quer tomar as suas coisas, e isso o povo não vai permitir. Em última instância, as Forças Armadas, que são os guardiões da Constituição, também não permitirão. Bom, ficamos por aqui hoje e até amanhã, no Jornal da Manhã, às 10h30 da manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe suas famílias, continuem firmes e até a próxima amanhã, às 10h30 da manhã. Fiquem todos com Deus.